Querido irmão, querida irmã, para esse sexto domingo do tempo comum, nesse dia 13 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 6, o versículo 17, do versículo 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus denomina felizes os pobres, os que têm fome, os que agora choram e os que são rejeitados por causa do Filho do Homem. Podem pular de alegria, porque é grande a recompensa de vocês no céu. O céu é a vida de comunhão com Deus. O olhar atento e misericordioso do Pai já pousa sobre as pessoas com essas características. Há, porém, outro grupo de pessoas que ouvem palavras de acusação. Os ricos, os que agora são saciados, os que agora riem, os que são elogiados por todos. Não aparece aqui nenhuma condenação. Trata-se, sobretudo, de advertência do Senhor sobre o perigo das riquezas deste mundo. Sempre é tempo de mudar o modo de vida, isto é, passar para o lado dos felizes, escolhendo permanecer do lado de Deus. A recompensa não lhes faltará. Querido irmão, querida irmã, os profetas lembravam ao povo a aliança que Deus tinha feito com ele. Jesus falou do reino de Deus, convidando todos a viverem o tempo novo de reconciliação e paz que ele estava trazendo. Assim convidava a acolher o reino com a conversão, a mudança de vida. Nas bem-aventuranças, vemos Jesus nos dizendo como o reino de Deus é um dom para os pobres, os famintos, os tristes, os perseguidos por sua causa. O reino é uma boa notícia para eles. Como os profetas, Jesus também declara quem está na contramão do reino, convidando-os à conversão: os ricos, os fartos, os gozadores, os aplaudidos de hoje. Os profetas não queriam que o povo esquecesse que Deus é o padrinho dos pequenos, dos sofredores. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, rezar o Pai Nosso, enfatizando a parte que fala do reino. E reze assim comigo: Ó Jesus, Filho do homem, os que levam a vida conforme os valores do reino de Deus enfrentam várias formas de oposição.
A eles declaras felizes. Concede-nos, Senhor, permanecer a teu lado e provar a alegria de saber que Deus toma o partido dos pobres, dos excluídos e indefesos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sexto domingo do tempo comum, nesse dia 13 de fevereiro, você poderá acompanhar a primeira leitura de Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 a 8, também a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 12, depois o versículo 16 a 20, o Evangelho de Lucas 6, versículo 17, do versículo 20 a 26, rezar o Salmo 1. Uma vez que você já ouviu a proclamação e a reflexão do Evangelho, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Jeremias e uma reflexão que abrange as três leituras, é um pouco longa, mas vale a pena você conferir, reservar um tempo para esta meditação da palavra de Deus. Então, a leitura do profeta Jeremias. Isso diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não tema a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, em quem colocamos a nossa confiança? Essa é a pergunta-chave que norteia nossa reflexão neste sexto domingo do tempo comum. Ter clareza dessa questão é fundamental para termos uma fé sólida e fazermos investimentos certeiros que não irão nos decepcionar. Muitas de nossas decepções estão relacionadas a expectativas, situações, coisas e pessoas em que nós depositamos confiança e idealizamos e que depois nos decepcionam. Talvez um dos grandes desafios do nosso processo de conversão pessoal e comunitária seja saber distinguir o efêmero do eterno, o passageiro, perecível, daquilo que não passa, não perece, pois as tentações deste mundo são grandes e todos os dias somos bombardeados por coisas que querem nos convencer de que aquilo é bom para nós. Vejamos, por exemplo, os modismos propagados pelos meios de comunicação e redes sociais. De repente, uma multidão está conectada a algo, uma proposta, uma música, um procedimento ou expressões, por mais idiotas que eles sejam. A internet, com suas redes sociais, tem um poder enorme sobre isso. E a televisão também. Levam multidões a agirem irracionalmente, simplesmente porque todo mundo está fazendo aquilo, usando aquele tipo de roupa, de cabelo, de expressão. Quem não fizer é considerado antiquado, fora de moda, desconectado da realidade, careta e etc. Assim, os verdadeiros valores vão ficando esquecidos e ocultados no meio dos falsos valores e das condutas de gosto duvidoso. Vez por outra, aparece alguém que se destaca
E muitos se ligam a esse personagem, seguindo-o como se ele fosse um deus. Quando essa pessoa falha ou morre, fica um vazio existencial na vida de seus fãs e seguidores, como se eles perdessem o sentido da vida. E de fato perderam, porque o sentido de suas vidas estava naquele personagem ou ideologia. O desencantamento do mundo para pelo, desen... para pelo desencantamento com os personagens e ideologias que acreditamos serem eternos. Essas e outras questões nos mostram como somos vulneráveis às influências mediáticas e da moda, e como nos deixamos levar por elas e por pessoas que têm certo poder de persuasão. As leituras de hoje nos levam a pensar sobre tudo isso e nos ajudam a fazer escolhas acertadas, pautando nossa vida nos verdadeiros valores. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias começa dizendo: Maldito o homem que confia no homem e que busca apoio na carne e cujo coração se afasta de Javé. Esta constatação não significa que devemos desconfiar de todo mundo e desacreditar das pessoas, mas mostra que não podemos colocar nenhuma pessoa no lugar de Deus, por melhor que ela seja. Nada deve substituir Deus na nossa vida. As pessoas podem ser instrumentos de Deus, mas não devem ocupar o lugar de Deus. No dia em que algo ou alguém estiver ocupando o lugar de Deus na nossa vida, nós seremos as pessoas mais pobres deste mundo, pois perdemos a noção dos verdadeiros valores. Falando assim, grosso modo, parece algo absurdo, mas esse é um procedimento mais comum do que imaginamos. São muitas as pessoas que têm verdadeiros ídolos neste mundo e que os seguem como se eles fossem deuses. Usam o que eles usam, fazem o que eles fazem, consomem o que eles supostamente consomem e consomem o que eles produzem. Enfim, canalizamos, canalizam as suas ações e a própria vida em função daquela pessoa, ídolo de sua vida. O mesmo ocorre com os bens materiais, com os bens materiais. Por eles se mata e se morre, como se a vida consistisse apenas em bens materiais, em poder ou status, que são, de certa forma, consequências desses supostos bens. Quem age assim deposita sua confiança num falso Deus e por isso é maldito, diz a primeira leitura. Maldito não porque seja castigado por Deus, mas porque terá uma vida pobre, mesquinha, sem sentido, ou seja, sem graça. Uma vida árida, como uma planta do deserto, cujas raízes não conseguem buscar água nas profundidades da terra. Quantas vidas malditas, entre aspas, estão perambulando pelo mundo? Elas sobrevivem de migalhas, de coisas rasas, sem sentido, ou com um falso sentido, que lhe traz um prazer momentâneo, mas que não tem solidez. Porém, leva-se tempo para crescer na fé verdadeira e ter confiança plena, absoluta em Deus. É preciso um processo de conversão, um tempo para varrer de nós os lixos que o mundo vai colocando na nossa vida. Para uma vida ter sentido, é preciso que tenhamos valores, tenhamos metas, objetivos a serem atingidos e que esses objetivos não sejam tacanhos, mesquinhos. É preciso sonhar alto ou com as coisas do alto, diz a palavra de Deus. Assim, quem confia em Deus e o ama acima de todas as coisas e de qualquer pessoa, será como a árvore plantada à beira d'água, que solta suas raízes em direção ao rio e de lá traz os nutrientes necessários para se fortalecer.
Essas pessoas não temem quando chegam às dificuldades da vida, porque têm uma fé verdadeira e uma espiritualidade abastecida pela fonte que nunca seca. Elas conseguem lidar com os obstáculos com muito mais facilidade, os superando ou resistindo à pressão de situações adversas. Com essas imagens, tanto a da árvore solitária do deserto, quanto da árvore à beira da água, seremos, aliás, Jeremias quer nos mostrar a diferença entre colocar a confiança no Deus verdadeiro e nos falsos deuses, ou coisas e pessoas que ocupam o lugar de Deus. Isso nos leva a pensar e avaliar nossa relação com Deus e com o que temos neste mundo. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Por isso, no versículo seguinte, que não aparece no texto de hoje, o profeta alerta: o coração é mais enganador que qualquer outra coisa. Jeremias 17, 9. Não podemos nos deixar levar apenas pelos sentimentos, pelas emoções, enfim, pelas paixões. Paixões comumente são enganadoras e traiçoeiras, fazendo-nos idealizar e supervalorizar o que nem sempre é o ideal, ou que tenha valor de fato. Paixões nos tornam como cegos, e isso é prejudicial para a saúde do corpo e da alma, pois nos coloca em situações que, em algum momento, nos decepcionarão. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios nos traz o tema da ressurreição dos mortos, ou seja, nos conduz para os valores eternos, mostrando que o sentido de nossa vida está na outra vida. Esta vida é passageira, efêmera, muito curta, se comparada à eternidade. E se ela consistisse apenas no que conhecemos e vivemos aqui, ela não teria muito sentido, pois a vida neste mundo é apenas uma passagem, uma preparação para a vida eterna. Assim, devemos confiar na ressurreição, porque Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Caso contrário, nossa fé seria ilusória e sem sentido, e a nossa própria vida seria sem sentido. Portanto, devemos crer em Cristo nesta e na outra vida, e não somente para esta vida, pois se assim for, seremos infelizes, diz Paulo apóstolo. Desse modo, essa segunda leitura mantém uma estreita relação com a primeira, pois ambas nos pedem que enxerguemos além das aparências desta vida e possamos vislumbrar o transcendente, a eternidade. Devemos cultivar em nós o desejo de eternidade. É isso que dá sentido à vida. Assim, nossa vida terá um verdadeiro sentido. E não seremos pessoas angustiadas pelos acontecimentos passageiros deste mundo. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje é o das bem-aventuranças. Jesus desce da montanha depois de ter escolhido os 12 apóstolos e lhes mostra o verdadeiro sentido da vida e da missão neste mundo. As numerosas multidões de necessitados que esperam uma palavra de conforto, alguém que lhes mostre o sentido da vida. Foi para esses que Jesus escolheu os seus apóstolos. Assim, entre outras coisas, as bem-aventuranças consistem em alentos para os que vivem a pobreza de espírito, para os que passam fome, para os que choram, para os que são odiados, insultados, amaldiçoados e expulsos por causa dos valores do reino. Enfim, são palavras de vida eterna, mas são também palavras de denúncia para os que causam toda essa dor. É uma denúncia dos ricos exploradores que se enriquecem às custas da pobreza de tantos, dos que causam a pobreza de outros, dos que vivem na abundância de bens enquanto tantos passam fome e não têm onde morar,
dos que vivem rindo da miséria alheia, sem se compadecer da dor do outro, dos que, dos que são bajulados, elogiados e se vangloriam dos seus poderes. Tudo isso passa. E esses que pautaram suas vidas nessas coisas passageiras, por mais valiosas que elas sejam nesse mundo, sofrerão as consequências de uma vida tão pobre perante Deus. Em suma, as leituras de hoje, sobretudo o Evangelho, nos alertam para avaliarmos nosso proceder, nossas ações, em que e em quem nós estamos depositando nossa confiança, o sentido da nossa vida. Os bens terrenos são importantes, desde que não nos escravizem e não nos impeçam de sermos sensíveis às dores dos nossos semelhantes e que não ocultem os verdadeiros valores. Precisamos dos bens terrenos para viver, mas não podemos viver apenas por causa dos bens terrenos. Quem assim procede tem uma vida pobre e árida, como a árvore do deserto. O infeliz não se satisfazendo com nada, como mostra a segunda leitura. Deus é fundamental na nossa vida e é nele que deve estar a nossa confiança plena, pois somente ele é capaz de nos dar a vida plena. Somente nele seremos bem-aventurados. As demais coisas e pessoas não passam de aventura. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que o meu modo de proceder esteja sintonizado com o querer do Pai, de modo que eu possa ouvir da boca de Jesus palavras de louvor. Amém.